Olá, mamães! Bem-vindas a mais um programa Maternidade Descomplicada, aonde aqui a gente vai discutir estratégias para poder te ajudar a se sentir uma mamãe uau. Eu sou a Lisa Kunen, educadora. Eu sou a Renata Dias e o tema de hoje é os 3 pilares para se tornar uma mamãe uau. Olha, vocês vão concordar comigo que quando nasce uma criança, que a gente olha aquela coisinha mais lindinha com carinha de joelho, eu não sei você, né? Mãe 2 vezes, a Renata, eu também, mas as 2 vezes, quando eu peguei aquela criancinha, aquele bebezinho no colo, gente, bateu uma insegurança, um medo, uma responsabilidade. Com você foi assim também? Sem não? dúvida, o que eu faço agora, né? Com aquela criança ali, gente, é uma sensação assim muito boa, de muito amor, mas acho que dá aquele, né, tum ali, o que eu vou fazer agora? Eu concordo, gente, principalmente porque você pensa, agora é comigo, né? Não tem para quem entregar. Ah, quando é dos outros, a gente pega, a criança chorou, qualquer coisa, a gente Já devolve. E quando é com a gente, você fala, meu Deus, que responsabilidade, né? Que eu tenho com essa criança de tornar um adulto feliz, responsável por si mesmo, pelo meio ambiente. Acho que o sonho de toda mãe é que o filho se torne um ser humano do bem. E é sobre isso que nós vamos bater esse papo hoje. E para poder te ajudar, nós vamos conversar um pouquinho sobre o método Ambiente Uau, que é o método que eu criei para poder ajudar as mamães nesse desafio que é a maternidade. Legal. Liz, então explica pra gente, explica para as mamães lá em casa, o que é o método Ambiente Uau. Olha, como a gente estava conversando ali no início, a gente, quando vira mãe, né, nasce uma criança, nasce uma mamãe, a gente fica com essa sensação, com esse sentimento, né, do que fazer. E baseado nesse sentimento, eu resolvi criar esse método para poder ajudar as mamães a se sentirem realmente uma mamãe uau, porque muitas vezes durante a maternidade eu me sentia assim, e agora? Estou fazendo certo, estou fazendo errado, bati uma insegurança grande demais. Às vezes você tem uma atitude, depois você se arrepende, você não sabe se você fez certo ou errado, vem a culpa, né? Às vezes a gente fica perdida e é normal isso, mas é uma sensação que é ruim pra gente. Sim. Eu pelo menos, eu acredito que a maioria das mães, acredito que com você também, quando a gente se torna mãe, a gente quer ser a melhor mãe para os nossos filhos. E às vezes no dia a dia a gente vê que a gente não está dando conta. Isso dá uma sensação muito ruim de frustração pra gente. Sem dúvida. Né? E como educadora eu sabia os caminhos, né? E fui atrás de estudar muito e de criar esse método para poder ajudar as mães. Realmente é como se fosse um manual ali, né? Ah, legal, né? Das crianças e da mamãe. Ah, que bacana, porque quando a gente se torna mãe, eu acho que tem aquela diferença entre a expectativa e a realidade. E eu acho que a maioria das mães se sente bem perdida, independente se é o primeiro, segundo ou terceiro filho. Acho que é um desafio muito grande que a gente tem pela frente, né? E saber se a gente está fazendo certo, como a gente deve fazer, acho que é uma grande interrogação aí para as mamães, né? Exato. E assim, a gente pensa na maternidade, normalmente ali a gente se imagina quando a gente está grávida com o bebezinho, né? Ali você com o bebezinho no colo, ele chorou, você cuida, daí ele mamou, você trocou, ele volta a dormir. E a gente pensa que é simples, que é lindo, e é lindo realmente, mas às vezes não é tão simples assim. E às vezes a gente se perde, essa criança começa a crescer. Também tem o problema que às vezes muita gente ao redor começa a dar palpites, a gente fica perdida sem saber o que fazer, como lidar com isso. Então assim, muitas coisas acontecem, são normais, mas acontece e a gente precisa saber como lidar com toda essa situação, porque nós somos mulheres, nós não somos somente 100% mães, né? A gente é esposa, a maioria trabalha também, ou fora ou em casa, mas trabalha. Então, a gente lidar com todas essas situações acontecendo ao mesmo tempo, que é uma situação que é muito desafiadora. Muito, né? Com certeza. Lisa, então conta pra gente como foi que você descobriu esse método.
Olha, gente, eu descobri foi pela dor mesmo, né? Não sei se vocês sabem um pouquinho da minha história, mas a maternidade foi uma coisa que eu quis muito e lutei muito para poder realizar esse sonho, né? Foi mais de 15 anos aí na luta para poder conseguir ter a Ana Luísa. E eu pensava que, nossa, a Ana Luísa nasceu, estava tudo lindo, maravilhoso, eu estava realizada, eu ia ser a melhor mãe do mundo e pronto. Só que não, né? Não foi bem assim. Uma coisa é quando você trabalhei por quase 20 anos em escola e é fácil você poder conversar com os pais, poder orientar, você ajudar o outro, dar conselho para o outro. Mas quando a coisa é com você, a coisa muda um pouquinho de figura ali. Então eu me sentia muito frustrada por isso, né? De às vezes não estar conseguindo dar conta dessa responsabilidade, de entender pelo que a criança estava se passando, entender bem certinho o processo do desenvolvimento dela e as técnicas, as estratégias, né, para a gente poder lidar. Porque assim, muita coisa, como mãe, a gente traz daquilo que a gente aprendeu como filha, né, daquilo que a mãe da gente foi pra gente. Sim. Então muita coisa a gente traz disso. Só que algumas coisas você quer melhorar, você quer aperfeiçoar. Você sabe que foi bom, mas você quer fazer um pouquinho melhor. Mas como? E será que se eu mudar vai dar certo? Não vai? Então, assim, bate muita insegurança. E perceber que a minha filha precisava de algo mais, que eu não estava conseguindo atender. E principalmente, ver que eu estava ficando nervosa, frustrada, irritada, com sentimento de culpa, e chorava do lado. Então, aí eu parei e falei assim, gente, basta, né? Porque não foi esse o cenário que eu idealizei pelos 15 anos tentando engravidar. Eu imaginava um outro cenário, uma maternidade completamente realizadora. E ver que isso não estava acontecendo, então estava me incomodando muito. Então, aí que eu fui atrás de estudar mais, me dedicar mais e acabei criando esse método. Então foi pela dor. Achei legal que você falou, né, da gente estar estressada. Acho que realmente, quando pega esse lado da mamãe estressada, de não saber o que fazer, acho que vira uma bola de neve e a gente já não consegue enxergar mais nada, né? A gente se sente assim com culpa por tudo que você faz não dá certo e a gente se sente muito frustrada, não consegue sair dessa situação, né? Exatamente. E pior ainda é quando daí as pessoas ao seu redor veem que você não está segura, que você está sofrendo, e aí com a melhor da boa intenção, vem dar os palpites para poder te ajudar. Mas a gente sabe o tanto que esses palpites acabam incomodando a gente. Sem dúvida. Até porque assim, nenhuma criança é igual a outra, né? Perfeito. É igual você falou assim, você teve uma boa educação, a tua mãe te criou da melhor maneira possível, só que os tempos são outros, né? E as crianças acho que reagem, tem outros estímulos e a gente precisa acompanhar isso também, né? Com certeza. Então, e daí o problema ainda é assim, o que aconteceu comigo. Aí você sabe que eu, como educadora, eu sabia, né, o que estava acontecendo e eu sabia que eu precisava agir, colocar mais coisas em prática. Porque o que acontece, assim, o conhecimento ele é acessível para todos. Né? Você tem vários livros, tem N livros que você pode comprar. Como eu já li vários livros, você pode fazer vários cursos, tem muito conteúdo na internet aí. Mas o que acontece é, você lê um livro, tem até um aqui, por exemplo, você pega, você lê o livro. Você fecha o livro, aí você coloca ele ali, e agora? Como que eu traduzo do livro para a realidade? Né? Você fechou o livro, você vai para a tua realidade. Como que você transforma? Então, o método é isso, ele foi baseado em muito conhecimento, em muito estudo, com todas as técnicas do método, é tudo cientificamente comprovado, mas eu consegui traduzir o que está aqui para o passo a passo na realidade, né? Legal. Você vai fazer assim, você faz assim, você colhe aquilo, se acontece assim, você faz isso, e tem as atividades do dia a dia, então você realmente vê as coisas acontecendo no dia a dia. Não adianta nada, eu poderia aqui indicar 5 livros para as mães lerem. Primeiro é o tempo para poder ler isso. E depois a grande dúvida fica, como que eu vou colocar tudo isso em prática? E tem muita coisa solta na internet que a gente fica com dúvida, mas isso funciona, não funciona?
Tem algum estudo científico por isso, né? Falando, validando o que a gente está vendo? Então, a minha preocupação foi justamente essa. E, principalmente, a gente encontra poucos materiais, aqui no Brasil ainda, infelizmente, falando sobre isso, né, de forma bem clara, e como a minha preocupação sempre é com fundamentos, né? Então, eu tive também todo esse trabalho de poder pesquisar em sites no exterior, fiz cursos à distância no exterior, em outras línguas também, para poder ver coisas diferentes, e fui aplicando tudo aqui que legal. em casa, né? Então, foi aí que... E aí comecei a me sentir uma mamãe uau. Uma mamãe uau. Então explica pra gente, né, que é os 3 pilares desse método, que é o nosso tema de hoje. Pois é, então assim, o método, ele é um método que eu procurei fazer ele bem abrangente, pegando tudo que envolve, tudo que está relacionado com a educação da criança, né? Então, o método ambiente uau, por que ambiente? Porque ambiente é o meio onde a criança está inserida. Se o ambiente, o meio onde a criança está inserida, for um ambiente uau, essa criança também vai ser uma criança uau. E quem que está nesse ambiente? Então, eu coloquei primeiro a figura da mamãe, né? Porque a gente sabe que tem o pai também, às vezes tem irmãos, tem avós, mas se a mãe entende o que está acontecendo com a criança, as fases do desenvolvimento dela, o que acontece com ela, a mãe pode conduzir toda a família, né? Então, o primeiro passo é a gente pensar no método, o primeiro pilar é olhar para a mãe. Explicar para a mãe primeiro, para ela se enxergar, para ela se ver como que ela está naquele momento, porque a mãe precisa estar bem para ela poder atender a sua criança. Eu gosto sempre de fazer uma analogia da seguinte forma: quando a gente vai pegar um voo, a aeromoça fala que se acontecer a despressurização, as máscaras vão cair, você deve pegar a máscara e colocar primeiro em você. Aí depois você vai colocar na criança ou quem precisar de ajuda. Porque se a mãe não tiver oxigênio, ela não vai conseguir acudir quem está à volta, e a criança que vai estar precisando. Então, da mesma forma, a mãe tem que estar bem. E ela tem que entender qual que é a necessidade da criança para ela poder ajudar. Então, o primeiro pilar do método é a mãe. O segundo pilar do método, aí sim entra o ambiente. Porque se você entende as necessidades da criança, as fases do desenvolvimento dela, que ela passa, as necessidades para cada idade, você vai preparar o ambiente para que a criança possa se desenvolver. Então, a mãe vai ver a criança desenvolvendo, feliz, não vai estar fazendo birras, né? Você vai entender como que funciona, por que a criança faz a birra. Então, você preparando esse ambiente, você vai ver a criança se desenvolvendo e você fica tranquila com isso. Você vê que você está conseguindo fazer o melhor. Então, os 3 pilares são a mãe, o ambiente, e como resultado você vai ter a criança, né, crescendo, se desenvolvendo bem. Então, esses são os 3 pilares. A mamãe, o ambiente e a criança. E é muito legal ter esse olhar, o olhar voltado para a mamãe, né? Porque acho que muitas pessoas julgam, né? Ah, porque essa mãe só vive estressada, porque ela não sabe fazer isso e aquilo, né? E a gente tem que explicar para ela, mostrar para ela que não tem nada de errado com isso, né? Ela só precisa realmente se preparar para isso, né? Ela se sentir segura para poder conduzir a educação do filho. Que legal. Como tudo na vida, a insegurança, quando você se sente insegura, é porque você não se sente preparado, né? Então, você fica ali com medo, inseguro porque você não está preparado. Então, a insegurança vem disso. A partir do momento que você se conhece e você conhece a criança, você sabe que aquilo que ela está fazendo, o momento dela, o porquê que ela está fazendo aquilo, porquê que ela está tendo aquela atitude, seja numa birra, numa manha, você entende o que ela quer e com isso você pode ajudar. E aí isso te passa segurança, porque você conhece. Então, conhecimento te passa segurança. Então, vai te passar uma mamãe segura. E se você vai estar segura, os palpites vão embora. Ninguém vai dar palpite para uma mamãe que sabe o que está fazendo. Que legal. Isa, quanto tempo demorou para você ver esses resultados acontecendo com os teus filhos dentro da sua casa, acontecendo com você? Olha, uma preocupação que eu tinha, que eu sempre tive, e foi o que me fez logo já correr atrás e me despertar, é porque assim,
como eu falei, como educadora, eu sei da importância da primeira infância para a criança, né? Dos primeiros 6 anos de vida dela. E vocês vão concordar comigo que passa assim, ó, a gente pisca o olhinho, já lá se foram 6 anos. Então, eu procurei ir atrás de muita informação muito rápido, né? Já sabia que alguma coisa estava de errado, já sabia que eu tinha que ir atrás de fazer alguma coisa, então já comecei a procurar, a conhecer melhor do assunto, ver aquilo que eu sabia que poderia me ajudar. E comecei já de imediato também a ir colocando as coisas em práticas. E assim, os resultados eu posso te dizer que aparecem na mesma hora que você começa a implantar, né? Como eu já falei lá na minha história, uma das coisas que me incomodavam muito era quando eu colocava a Ana Luísa no berço e ela chorava muito porque ela não queria ficar lá. Então eu tinha que tirar e fazer dormir no colo e depois colocar ela lá no berço. Aí você fica cansado, você está estressada, você tem que esperar a criança dormir, fazer dormir no colo. Então todos os problemas que isso daí causa pra gente, daí no outro dia que ela acordava, ela aquele escândalo para sair do berço. Então isso era uma coisa que me incomodava muito. A partir do momento que eu ajustei essa questão, é de imediato, na mesma hora, que você já começa a ver os resultados, né? E você entendendo por que a criança está chorando, o que acontece, o que ela está querendo, o que você precisa então fazer para poder atender ela, e você resolvendo, é praticamente de imediato que você já vê os resultados. Então isso que é legal, não é uma coisa assim que você vai ver resultado dali 3 meses, 4 meses, 1 ano, né? Você vai implementando as coisas, você já vê o resultado. E isso é muito gratificante. Isso faz com que a gente queira cada vez mais, né? Implementar mais coisas, colocar mais coisas em prática. Gente, é verdade. Eu vejo que cada diquinha, cada coisa que eu faço lá em casa é na mesma hora, né? É incrível. E a gente só quer, igual você falou, só quer fazer mais. Porque acho que toda mãe, né, quer o melhor pro filho. E aí quando você vê que você faz, dá resultado e você tá tranquila, né? E no momento de causa, assim, você consegue ter calma, né? Porque você entende, sabe o que acontece na fase, o que você tem que fazer, né? Isso te dá uma calma, te dá uma paz de espírito para poder resolver as coisas, né? Realmente, é bem isso mesmo. É de imediato que a gente sente a diferença, né? Até aproveitando, dando até um exemplo, vou dar até uma dica aí, uma colher de chá do que tem lá no programa no ambiente, eu adoro, né? Hoje que eu aprendo aqui, eu chego em casa já fazendo na mesma hora. Esse é legal, olha, hoje eu estava trabalhando aqui em casa e com as crianças, né? Ana Luísa de 5 anos, o Júlio de 2 e eu ali na sala. E eles se dão muito bem, são bem tranquilos, mas tem hora que vem ali os conflitos que são normais, né? De quem são irmãos, a disputa por alguma coisa. Acontece que eu já tinha intervido 2 vezes na disputa deles ali. Já tinha conversado, tinha ido lá, e aí aconteceu a 3ª vez. Eu trabalhando, só parei e fiquei observando, né, ali. O Júlio veio de um lado, chorando e reclamando da Ana Luísa, do outro lado, chorando e reclamando do Júlio. E eles reclamando, foi ela, foi ele é chato, ela não sei o que, e tava naquela situação. Aí eu assistindo aquilo, essa técnica tem lá no programa também, mas já vou explicar. E eu olhando aquilo, eu peguei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, vou contar até 10, vocês têm 10 segundos para correr e dar um abraço de urso, aquele abraço de irmão, e eu quero ver todo mundo feliz. 1, 2, 3, sai todo mundo correndo, se abraça, um pula em cima do outro, eles começam a dar risada, e o Júlio de culpa na Lu, de culpa Juju, e aí se abraçaram. Gente, parou ali na hora. Então, às vezes, a gente, com bom humor, a gente consegue resolver as coisas. Aí, o que eu fiz? Eu parei um pouquinho, fui lá com eles, comemorei, né, pela atitude que eles tiveram, mas eu também percebi que eles precisavam, que eu precisava encher o baldinho da emoção deles. Não dá para falar agora aqui, porque é bem extenso, né, o assunto. Mas no programa tem mais detalhado. Então, eu enchi o baldinho da emoção deles aí voltei para trabalhar e pronto. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas mais ou menos com eles brincando, tudo tranquilo ali. A gente fez alguns acordos também, que isso foi importante, né? Já estabeleceu algumas regrinhas, alguns acordos ali para eles poderem ficarem juntos. Então, é isso que eu falo. Se você sabe o que está acontecendo, você lida com tranquilidade. Com tranquilidade. Né? Porque eu já vi da mãe
brava, que daí surta, e daí briga, depois de castigo, e aí a mãe se sente mal, a criança chora, vira... E acho que só piora a situação, né? Igual você teve a calma, né? O entendimento de, vamos transformar isso numa brincadeira, e resolveu isso tudo muito rápido, mas se você não sabe o que fazer, você fala, meu Deus, cala a boca todo mundo, fica quieto, e as coisas só tendem a piorar. Você falou certo, lidar com brincadeiras. A gente não precisa levar todo mundo ferro e fogo, sabe? Eu acho que o grande segredo é esse. E qual criança que não gosta de brincadeira, de desafio? Sim, a gente já gravou outros vídeos falando sobre isso, né? Sobre brincadeira. Você já falou como funciona o desafio na sua casa. Sem muito dúvida. bem. E eles amam isso, né? Você está desafiando a criança a fazer uma coisa. Então, acho que são métodos que a gente vai... meios que a gente vai descobrindo como conduzir as coisas sem precisar ser no grito, na autoridade, porque a gente, pelo menos lá em casa, não funciona. Não, né? É muito desafiador pra gente como mãe e pra família toda, né? Nas épocas que eu me senti muito perdida, já tentei, falei, meu Deus, né? Você já me ajudou tanto. Lembro quando eu ganhei isso. Ai, o que eu faço agora? O João Pedro tá assim, me ajuda, né? Então, o segundo filho exige muito, sem dúvida. Então, eu acho assim que você saber lidar com as coisas de uma forma mais leve, mais lúdica, porque a criança é isso, não adianta você falar coisas sérias com ela, palavras difíceis que ela não vai entender. Exatamente. E é gostoso, sabe? Você consegue ver resultados assim de uma maneira muito gostosa. Só que o que eu falo não faz parte do nosso dia a dia, não é comum a gente ter esse tipo de informação e de conhecimento, né? Infelizmente. Sem dúvida não. Isa, uma outra coisa que a gente conversando há algum tempo atrás, eu acho que muitas mamães também têm esse receio, quando você fala assim, a gente tem que preparar um ambiente, a gente tem que preparar a casa. Quando você fala isso, eu já fico assim, meu Deus, eu tenho que comprar uma cama para minha filha, eu tenho que mudar o mobiliário lá da cozinha, mudar o meu banheiro, eu tenho que gastar dinheiro para poder preparar esse ambiente. Olha, é uma pergunta que é muito interessante, né? Quando a gente fala em preparar a casa, eu quero falar de adaptações. Adaptações é você pegar o que você tem e adaptar. Não é substituir, não é trocar. Claro, se quiser, pode fazer, né? Tá valendo, tem opções, tem como mudar tudo? Tem, mas não é esse o objetivo. A criança, para você poder atender as necessidades dela, ela precisa de pouquíssima coisa. Nós é que somos exageradas, né? Qual mãe que não vai preparar o quartinho do bebê quando vai nascer e não coloca lá armário, guarda-roupa, cama, papel de parede, decoração? A criança não precisa de quase nada disso. Ela precisa de um cantinho para dormir, que pode ser até um colchãozinho no chão, e uma cômoda com as roupinhas dela que ela tem acesso ali, pronto, mais nada. E isso eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Então a gente fazer algumas mudanças daquilo que você tem, a gente adaptar. E olha, na maioria das vezes não é nem comprar, é tirar o que está em excesso, é tirar o que está sobrando ali. Então não tem que investir em praticamente nada. É criatividade ali, você saber o que precisa colocar para a criança. Claro que às vezes uma coisinha ou outra a mãe vai querer estar, né, investindo em alguma coisinha, mas não que seja necessário. Não tem necessidade, não, de jeito nenhum. Que bom, isso é ótimo, né? Uma boa notícia aí já, né? É saber que bom. É bom que você vai direcionar as mamães, né? Pra gente saber o que fazer. Isso. Senão a gente fica perdida. Meu Deus, tenho que comprar e agora não tenho dinheiro, né? Então não é isso. Não é isso. A intenção do método é facilitar a vida das mamães em todos os sentidos. Facilitar a vida das mamães para que a criança possa desenvolver a sua autonomia, a sua independência, que desde pequenininho tem a fase ali, tem o momento certo que eles precisam, eles têm essa necessidade. Se a gente não enxerga, a gente vai pensar que estão fazendo birra, mas não é. Está pedindo, mamãe, olha eu aqui, também quero participar da rotina da casa, também quero fazer como os adultos, e a gente precisa proporcionar isso aí. É possível sem fazer investimentos. Então, explica melhor um pouquinho, né? Por que é tão importante? Você já falou, né, um pouquinho ali para promover o desenvolvimento, mas explica
né, um pouquinho mais pra gente sobre isso, né? Por que A é tão gente importante? trabalha, na verdade, como a questão da inclusão mesmo, né? Se você parar e olhar para as casas da maioria das pessoas, até quando da casa que a gente cresceu, que a gente viveu, tudo a gente dependia de um adulto, né, para poder fazer as coisas pra gente. Crianças de 3 anos precisa do adulto para poder pegar água porque não alcança. Às vezes o fio está no local alto, onde a criança não alcança. Criança de 4, 5 anos, a mamãe está pegando a roupa para ela e está fazendo escolha. E tem a fase da criança, que a gente chama de janelinhas, que são abertas, que são as etapas ali, as fases das janelinhas do conhecimento, onde a criança ela está mais predisposta a desenvolver determinado conhecimento. E aí são as necessidades dela. Então, se a gente não aproveitar esses momentos, vai passar e depois, não que ela não vai aprender mais, mas fica mais difícil. Né? A gente fala, esse adolescente aí não é organizado, não sabe manter a ordem. Mas lá para trás, quando abriu a janelinha da ordem por volta dos 2 anos, o que eu fiz para poder estimular e incentivar, né? Isso daí. Então, se a gente está atento para as fases, às vezes a criança abriu a janelinha do desenvolvimento dela lá dos 2 aninhos, onde ela queria pegar algumas coisas, e a gente não deixava, daí ela grita, a gente pensa que é birra, é quando de castigo. Então já pensou tudo que vira? E às vezes a gente não incentiva isso, e daí depois a criança vai crescer, não vai estar nem aí para a ordem, para a organização. Então se a gente entende a fase, sabe que é necessário, e a gente procura fazer essa adaptação no ambiente para que a criança consiga se desenvolver de acordo com a necessidade para cada fase, aí vai ser um adulto que vai ter tido toda a oportunidade de explorar todas as fases, todas as etapas do desenvolvimento. Então, a questão de preparar o ambiente é para contribuir para esse desenvolvimento da criança, que ela consiga desenvolver todas essas janelinhas que abrem, e com isso ela vai ser uma criança, como eu falei, independente, autônoma, vai desenvolver a sua concentração, o senso de responsabilidade, aquele probleminha que a maioria das mães tem por conta de bagunça de brinquedo espalhado, garanto que isso daí vai ser coisa do passado. E acho que até você falou, tudo a mamãe tem que fazer, e eu acho que a gente fica estressado também, né? Às vezes você tá fazendo um almoço, dando uma arrumada na casa, e a criança, mãe, pega isso, pega aquilo, qual roupa que eu vou? Né? Eu acho que isso deixa a gente muito estressada também, né? Deixa, com certeza. E se você faz tudo isso, vai chegar um ponto que você vai pensar, acho que nem tem criança mais. Se você preparar para a tua criança conseguir a partir dos 2 aninhos, né? Claro que a gente está falando de uma fase para frente. Uma criança de 6 meses não vai dar conta de fazer tudo isso. Mas dos 2 anos para frente, se você consegue fazer todas essas adaptações, entendendo as necessidades dela e sabendo como conduzir também, né? Você vai ver que vai tranquilo. Criança aí vai se vestir provavelmente sozinha, vai conseguir se alimentar sozinha, só que tudo isso tem a forma correta, né? Que segurança a gente sempre em primeiro lugar. Tudo com muita segurança, muita responsabilidade, não é colocando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito ali, não. Isso, então você está dizendo também que tudo que a gente fizer nesse período ali de 0 a 6 anos vai refletir na vida adulta da criança. Com certeza. Tudo que a gente proporcionar ali para ela se desenvolver, o melhor ambiente, tudo isso vai refletir lá na frente. Tudo que a criança vivencia e experimenta nessa primeira fase, do 0 aos 6 anos, tem muito a contribuir com o adulto que ela vai ser lá na frente. Então, quanto mais experiências positivas, claro, essa criança tiver, mais ela experimentar, mais a gente aproveitar essa fase, sem deixar a criança passando o dia inteiro em frente de televisão, com o celular na mão o dia inteiro, né? Se a gente souber aproveitar isso daí, saber como conduzir a criança no dia a dia, a rotina dela, o que tem que ter. No programa, eu falo assim, para a gente poder ser saudável, tem o pratinho ali, né, de tudo que é necessário a gente colocar, a gente ter, todos os alimentos são importantes para a gente poder crescer saudável, né, com a forma de alimentação. E para o intelectual da criança, eu falo lá no ambiente que tem o pratinho
das emoções e da rotina, tudo que a criança precisa vivenciar e experimentar diariamente para ela poder se desenvolver. Eu não sou contra a criança assistir televisão. Eu acho que tudo bem, né, assistir. Mas o que é errado é aí ela ver televisão o dia inteiro. É como se a criança né? tomasse café da manhã, almoço e janta só macarrão, né? Eu não acho que é errado a criança comer um pouquinho de macarrão, mas a gente sabe que vitaminas que tem no macarrão. De outras coisas, né? Tem o carboidrato que contribui para a energia dela, tudo, mas e o resto que é importante? Então, se a gente souber entender tudo que é necessário, com base disso você montar a rotina da criança para que ela tenha um pouquinho de cada durante o dia, nossa, aí fechou. Né? Isa, dito tudo isso, né, as mamães em casa acho que estão ali se perguntando qual é o melhor momento para se inscrever nesse programa Ambiente UAU. Olha, gente, o melhor momento é agora. Né? Ontem não dá para ser porque já passou. E como eu falei, essa primeira infância passa muito rápido, é rápido demais. E cada dia que você deixa de aplicar alguma coisa para sua criança, é um tempo que não volta mais. A criança, ela só vai ser criança essa vez na vida. Ela não vai ter essa oportunidade de ser criança daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Então, o que a gente tem que fazer pela nossa criança é hoje, é agora. Então, percebeu que precisa dessa ajuda, né? Percebeu que entendeu que tem muito que a gente tem que fazer pela nossa criança, então o momento além de passar rápido, a gente sabe o quão importante é essa fase, né? Então... E é bom, como eu falei, é para toda a família, né? Para a mãe que vai entender o que acontece, para a criança, o marido que vai participar do processo, a gente vai, como mãe, né? A gente vai explicar, a gente vai conduzir para a família, para todo mundo ganha com isso. Ah, legal. E aonde que as mães mais erram, né, ao educar os seus filhos? Olha, eu acho assim, a gente fala erra, mas é complicado falar erra porque a mãe sempre quer fazer o melhor, né? Acho que a gente sempre faz as coisas na melhor das intenções. Na melhor das intenções, exatamente. Então, eu vejo assim, que às vezes erra inconsciente, procurando fazer o melhor, né? E como mãe, às vezes a gente, vou falar pelo que eu passei, a gente sabe que alguma coisa está errada, a gente às vezes vai procurar ajuda, mas a gente não sabe aonde procurar essa ajuda, né? E aí, como eu falei, às vezes vai para a internet, vê muita coisa que tem muito conteúdo legal, mas às vezes a gente não sabe traduzir e saber como aplicar em casa. Ou às vezes a gente começa uma coisa, isso aqui não está dando certo, aí muda da água para o vinho, não está dando certo, então a criança às vezes fica perdida, não sabe o que está acontecendo. Acho que a gente, no meio de tanta informação, a gente, igual você falou, a gente não sabe o que fazer com isso, a gente vai até o capítulo 1. A gente não consegue avançar. Exatamente. Aí, e minha mãe fazia assim comigo, vou fazer, não dá certo, vou tentar isso, não dá certo. Daí o pai chega e fala que está fazendo errado. Aí vem os palpites, a gente fica meio perdida, tentando fazer o melhor. E a criança, imagina, fica mais perdida ainda, né? Porque às vezes isso aqui hoje pode, ali daqui a pouco não pode mais, não tem a rotina dela, que isso atrapalha em tudo, questão da rotina, inclusive no sono, no descanso, ter a criança tranquila. Então a gente nessa ânsia de saber querer que tem que fazer alguma coisa, mas a gente às vezes não sabe como ou vai buscar informação aonde provavelmente pouco vai ajudar. Né? E a gente não vai avançar nunca, né? Então por mais que ele sabe que a mãe está fazendo o melhor, mas às vezes acaba atrapalhando ainda mais. Isa, você já teve medo de não ser uma boa mãe? Muito. E foi essa dor que fez com que eu saísse da zona de conforto e fosse procurar dar um jeito nessa situação. Porque, como eu falei, durante os 15 anos tentando a gravidez, durante a gestação, eu sempre sonhei, com aquela maternidade de um conto de fadas, que a gente sabe que não existe. Não existe. Né? É difícil isso daí. E aí eu sonhava e de repente eu vi que não era desse jeito. Então, como isso me incomodou muito, aí que me fez sair do lugar, né? Da zona de conforto e ir atrás. Então, eu fiquei com muito medo, sim, muito medo de não dar conta.
E o que eu estava fazendo com os meus filhos, né? Que eu sabia que eles precisavam de mim. Eu era a pessoa responsável por conduzir tudo aquilo. Então eu tinha que estar bem e eu tinha que entender eles para poder ajudar eles. Então essa era uma grande dor ali que eu tive. E como que as mamães em casa, né, elas estão se perguntando como é que eu posso me inscrever nesse método tão incrível. Mamães que estão em casa, que querem também se sentir nessa mamãe uau aí que você é, explica pra gente como que a gente faz, como que elas fazem para se inscrever no método. Então, Rê, essa é uma resposta que tem uma má notícia aí no meio. Tá? Meu Deus, depois de tanta coisa boa que você falou. Tem uma má notícia. Tem a boa e tem a ruim. Vou começar pela ruim. A má notícia é que ele não fica aberto o tempo todo. Tá? Alguma época no ano eu abro as inscrições e aí eu fecho as inscrições porque eu preciso atender essas mães que se inscreveram. Né? Muita responsabilidade da gente, como eu falei ali, é um método que eu criei e eu preciso estar acompanhando essas mães e ajudando elas. Elas vão ter dúvidas, às vezes elas vão implementar alguma coisa, ela vai querer falar com a gente, vai ter alguma dificuldade. Então a gente precisa atender para que realmente ela consiga atingir o objetivo dela. Você dá esse atendimento, né? Isso, tem no... Individualizado, é coletivo, como que é? Tem no individual e tem no coletivo. Tem um momento que é comigo, legal, né? Que é um dos bônus ali do programa. Então, isso daí consome bastante tempo, né? Pensa numa turma grande, a gente poder estar atendendo, dando esse conteúdo de qualidade. Então, não tem como, é inviável ele ficar o tempo todo aberto e a gente entrando e entrando. Então, assim, abre as inscrições, fecha a turma. Então, a gente trabalha com essa turma, encerrou, abre daí um outro processo. Então, as mamães que têm interesse têm que acompanhar e ficar ligadinhas aí. Eu acho que dá até para colocar o link aqui embaixo para elas poderem se inscrever para poder receber notificação de quando vai abrir o curso, mas ele não fica aberto o tempo todo. E a má notícia é que o motivo dele não ficar aberto o tempo todo é para a gente poder entregar um conteúdo realmente de qualidade e conseguir transformar aí a vida da mamãe, da criança, de toda a família. O objetivo é que a mamãe chegue no final falando, eu sou uma mamãe uau. As aulas são online? As aulas são todas online, dá para assistir do conforto da casa, tem que ter apenas uma rede de internet para poder se conectar. E as aulas são online, se a mamãe perder alguma aula, a aula fica lá, aberta, gravada, pode assistir depois. Tem e-mail para tirar as dúvidas, como eu falei, tem um momento que a gente faz a aula só eu e a mamãe, né? Porque às vezes ela não quer abrir alguma situação, ela quer perguntar exclusivamente, bater um papo ali, só nós não tem esse momento. Tem a hora das dúvidas no grupo também. Tem os desafios, tem as atividades para poder colocar em prática, tem a aula, agora tem que fazer isso, a gente vai dando o direcionamento ali. Tem muita coisa boa para aprender, né? Tem, e principalmente, como eu falei, é você colocando em prática e já vendo os resultados ali de imediato. É verdade, isso é muito legal, né? Então é isso aí, mamães. Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é esse programa. Né? E obrigada por estar aqui, por a gente estar batendo esse papo, dividindo a sua experiência aqui com a gente. Agradeço também. Sempre a ajuda que você me deu, né? Sempre faça assim, né? Sempre me ajudou a conduzir e isso aí não tem preço que pague. Pois é, agora estamos aqui, ó, dividindo com vocês, tá bom? Beijo, mamães, até a próxima, então. Até mais.